Mackenzie, São Paulo. Um profissional necessitando efetuar uma medida de temperatura utilizou um termômetro cujas escalas termométricas, inicialmente impressas ao lado da coluna de mercúrio, estavam ilegíveis. Para atingir seu objetivo, colocou o termômetro inicialmente numa vasilha com gelo fundente, sob pressão normal, e verificou que, no equilíbrio térmico, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. Ao colocar o termômetro em contato com água fervente, também sob pressão normal, o equilíbrio térmico cedeu com a coluna de mercúrio, atingindo 20 centímetros de altura. Se nesse termômetro utilizarmos as escalas Celsius e Fahrenheit, e a temperatura a ser medida for expressa pelo mesmo valor nas duas escalas, a coluna de mercúrio terá a altura de A. 0,33 centímetros, B. 0,80 centímetros, C. 3,2 centímetros, D. 4 centímetros ou E. 6 centímetros. Dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. Escalas termométricas. Escalas termométricas são utilizadas para a medida de temperatura. As escalas mais utilizadas são a de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Os pontos notáveis dessas escalas correspondem ao valor em cada uma delas, onde ocorrem a fusão da água, ou seja, sua transformação em gelo, e a ebulição da água, ou seja, sua transformação em vapor. É muito importante saber como fazer a conversão entre as escalas de temperatura. Para converter uma temperatura em Celsius para seu valor correspondente em Kelvin, somamos 273 a temperatura em Celsius. Para converter uma temperatura em Kelvin para seu valor correspondente em Celsius, subtraímos 273 da temperatura em Kelvin. Para a conversão entre Celsius e Fahrenheit, temos uma proporção entre as duas escalas. A temperatura em Celsius dividida por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 e dividida por 9. Um fato interessante entre essas duas escalas é que elas têm um determinado ponto que é igual nas duas, que é igual ao ponto menos 40 graus. Celsius ou Fahrenheit, tanto faz. Entre as escalas Kelvin e Fahrenheit, também analisamos uma proporção. A temperatura em Fahrenheit menos 32 e dividida por 9 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 e dividida por 5. A resolução do exercício. Vamos partir da fórmula para transformar Celsius em Fahrenheit. Como a temperatura é igual, vamos chamar a variável de T. Fazemos a multiplicação em cruz. Ficamos então com 9T igual a 5 vezes T menos 32. Aplicamos a distributiva. 9T igual a 5 vezes T menos 160. Isolamos os componentes com a variável e teremos então 9T menos 5T é igual a menos 160. Continuando, teremos então 4T igual a menos 160. Isolamos T e teremos que T é igual a menos 160 dividido por 4, o que significa que T é igual a menos 40. E isso significa que T é igual a menos 40 graus Celsius e é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Vamos agora avaliar a proporção entre a altura da coluna de mercúrio e a escala em Celsius. Não vamos incluir a escala em Fahrenheit porque não influenciaria em nada o resultado. Vemos que o segmento entre 8 centímetros e a altura h, correspondente a menos 40 graus Celsius, é proporcional ao segmento entre 20 centímetros e 8 centímetros. Da mesma forma que o segmento entre 0 grau e menos 40 graus Celsius é proporcional ao segmento entre 100 graus Celsius e 0 grau. Fazendo as contas, teremos que 8 menos h sobre 12 é igual a 40 sobre 100. Fazemos agora a multiplicação em cruz. E teremos que 100 vezes 8 menos h é igual a 12 vezes 40. Aplicando a distributiva, teremos 800 menos 100h, que é igual a 480. Isolamos de um lado os termos associados à incógnita e teremos que menos 100h é igual a 480 menos 800, o que resulta em menos 100h igual a menos 320.
Isolamos h passando menos 100 para o outro lado. Como ele estava multiplicando, passa então dividindo. E o resultado dessa divisão é que a altura h é igual a 3,2 centímetros. Portanto, o gabarito do nosso exercício é a letra C, 3,2 centímetros. Memorial de cálculo. E aqui, para ajudar a galera que tem dificuldade com as benditas divisões com decimais, temos o passo a passo da divisão de 320 por 100.